Tem carro que nasceu com tudo para dar certo. Bom motor, design moderno, conforto, tecnologia, mas mesmo assim foi esquecido. Alguns foram mal vendidos, outros viraram piada injustamente e tem até aqueles que eram melhores que os concorrentes. Mas o brasileiro simplesmente não deu bola. E olha, não tô falando de carro conceito, de carro importado caríssimo não. Tô falando de carro que passou na sua rua, carro que talvez você já viu à venda por um precinho bom e nem deu moral. Mas deveria. Hoje eu vou te mostrar 3 modelos que foram completamente subestimados no Brasil. Carros que tinham muito a oferecer, mas foram ignorados, criticados ou simplesmente odiados, sem motivo real. E vou te falar, o último dessa lista vai te surpreender. É aquele tipo de carro que você provavelmente torceu o nariz, mas depois que descobre o que ele entregava, muda totalmente de ideia. Então já se prepara, porque agora começa a lista dos carros mais injustiçados do nosso mercado. E se você já teve um deles, talvez vai até ficar emocionado. Vamos começar com um dos casos mais gritantes de injustiça automotiva no Brasil, o Fiat Bravo. Sim, aquele hatch médio que nasceu com a missão de substituir o estilo e bater de frente com gigantes como o Golf, Focus e até o Cruze Hatch. E sabe o que é mais curioso? Em muitos pontos, o Bravo era melhor que todos eles, mas o público simplesmente ignorou. O Bravo tinha design europeu, era bonito, moderno, com linhas agressivas e acabamento interno muito acima da média da Fiat da época. O painel era bem acabado, os bancos confortáveis e o espaço interno era mais do que suficiente para a família. E não para por aí. A versão T-Jet, por exemplo, entregava um motor 1.4 turbo, com 152 cavalos, suspensão firme, comportamento esportivo e até controle de estabilidade, coisa rara em 2011. Mas o que aconteceu? A Fiat decidiu que a versão de entrada teria um motor 1.8 e-torque, que era um pouco mais lerdo, mais beberrão, e isso criou uma fama negativa logo de cara. A galera generalizou, achando que o carro era fraco, pesado, sem graça. Mas quem teve ou dirigiu um Bravo, principalmente o T-Jet, sabe, era um baita carro. Outro problema foi o marketing. A Fiat não soube posicionar o Bravo como um hatch premium. Ele ficou meio sem identidade. Era muito caro para concorrer com os populares e não tinha o status de um Golf para brigar entre os top de linha. Resultado, vendas fracas, desvalorização rápida e um carro excelente sendo tratado como se fosse um erro de fábrica. Hoje, você encontra um Bravo usado por preços absurdamente baixos, mesmo sendo um carro com um nível de equipamento e conforto que muito 0 km não tem. E sabe o mais irônico? Justamente por ter sido esquecido, é uma das melhores opções custo-benefício do mercado de usados. O Fiat Bravo foi, sim, um injustiçado. E se você já dirigiu um, provavelmente concorda comigo. E se nunca deu bola para ele, talvez seja a hora de olhar com mais carinho. Agora vamos falar de um sedã que entregava muito, mas foi tratado como se não valesse nada. O Renault Fluence. Um carro completo, confortável, espaçoso, tecnológico e que mesmo assim nunca caiu nas graças do brasileiro. E, sinceramente, injustiça total. O Fluence chegou ao Brasil em 2011 com a missão de substituir o Megane, mas com uma proposta mais moderna e refinada. Ele era grande, tinha um espaço interno excelente, acabamento honesto e um visual sóbrio, elegante. E mais, vinha cheio de equipamentos que sedãs mais caros da época não tinham. Algumas versões já traziam chave presencial, ar-condicionado digital Dual Zone, teto solar, bancos de couro com aquecimento, GPS integrado e sensores por todos os lados. E o motor? Um 2.0 aspirado que, apesar de não ser esportivo, era confiável e tinha força suficiente para rodar com tranquilidade na cidade e na estrada. E com câmbio CVT, que, ao contrário do que muitos pensam, era bem acertado nesse modelo. Mas qual foi o problema? Primeiro, preconceito. A Renault, naquela época, ainda carregava o estigma de marca de carro fraco ou problemático no Brasil. Segundo, o Fluence concorreu direto com o Corolla e o Civic, que tem legiões de fãs fiéis, mesmo entregando menos equipamento e custando mais caro. O Fluence não era ruim. O problema é que ele não era modinha.
E o brasileiro médio muitas vezes prefere status a conteúdo. Resultado, as vendas nunca decolaram, a desvalorização foi alta e ele saiu de linha em silêncio, como se fosse só mais um fracasso. Mas não era. Longe disso. Hoje, se você procurar um sedã usado confortável e completo por um preço justo, o Fluence é uma das melhores opções. E sabe o que é mais curioso? Quem teve geralmente elogia. A maioria dos donos fala que nunca deu problema, que é econômico na estrada e que ainda chama a atenção de quem anda pela primeira vez. O Renault Fluence foi um carro que nasceu certo, mas no país errado. Se tivesse o símbolo da Toyota ou da Honda na frente, com certeza teria sido tratado de outra forma. E essa é a definição perfeita de um carro injustiçado. E para fechar a lista, vamos falar de um carro que muita gente viu rodando por aí, principalmente como carro de aplicativo, e já julgou sem nem saber do que se tratava. Tô falando do Ford Ka+, a versão sedã do Ka. Um carro que, na real, entregava muito mais do que parecia, mas que sofreu com preconceito desde o lançamento. O Ka+ nasceu como uma opção racional. Ele não queria ser luxuoso, nem chamar atenção pelo visual. A proposta dele era ser espaçoso, econômico e funcional. E ele cumpria isso com louvor. Tinha um porta-malas generoso de 445 litros, espaço interno honesto para 4 adultos com conforto e nas versões 1.5 entregava um desempenho bem interessante para o segmento. O motor 1.5 Sigma, inclusive, é um dos pontos mais fortes. Era confiável, bom de consumo e dava conta do recado tanto na cidade quanto na estrada. A suspensão tinha um bom acerto, absorvia bem os buracos e o carro em si era leve, fácil de manobrar e muito barato de manter. Mas por que não deu certo? Simples, visual sem apelo e fama de carro de frota. A versão sedã do Ka nunca empolgou visualmente. Muita gente torcia o nariz dizendo que era um Ka com traseira grudada, e isso pegou. Além disso, como ele virou febre entre motoristas de aplicativo, acabou sendo associado à ideia de carro simples, batido, sem graça. E isso prejudicou sua imagem. Mas a verdade é que por baixo da carcaça sem sal, tinha um carro muito mais interessante do que as pessoas acham. Com manutenção barata, mecânica confiável, boa revenda e peças acessíveis, é o tipo de carro que faz tudo o que você precisa e quase ninguém reconhece o valor. Hoje, um Ka+ usado pode ser encontrado por preços muito atrativos. E se você for frio e racional na escolha, vai perceber que ele entrega mais do que muita opção queridinha por aí. É um daqueles casos clássicos onde o carro não tem defeito. O problema é a fama. Ford Ka+ é, sem dúvida, um dos sedãs mais injustiçados que já rodaram nas ruas do Brasil. E depois de tudo isso, a gente chega àquela parte em que para pensar. Será que esses carros foram mesmo ruins? Ou será que a gente é que não soube enxergar o valor deles? Porque olha só, o Fiat Bravo tinha acabamento de carro europeu, motor turbo e comportamento esportivo. O Renault Fluence era um sedã completo, confortável e tecnológico. E o Ford Ka+, bom, ele fazia tudo certo, só não era bonito o suficiente para o gosto do brasileiro médio. Mas o que todos esses carros têm em comum? Foram ignorados, subestimados e tratados como se fossem erros da indústria, quando na verdade foram vítimas de um mercado que valoriza mais o símbolo na grade do que aquilo que o carro realmente entrega. E aí eu te pergunto, quantas vezes você também já foi mal interpretado? Quantas vezes te julgaram sem te conhecer? Esses carros são quase um reflexo disso. Produtos bem feitos, mas que não se encaixaram no que o público queria ver. Ou melhor, no que o público achava que queria. A verdade é que no Brasil, muitos carros bons acabam sendo engolidos pela fama. Ou vendem pouco porque são diferentes demais. E só depois, quando estão mais baratos, é que as pessoas começam a perceber o quanto esses modelos valiam a pena.
Então, se você já teve um Bravo, um Fluência, um K+, comenta aqui embaixo a sua experiência. Me conta se você concorda ou discorda dessa lista. E claro, se tem algum outro carro que você acha que foi injustiçado no Brasil, coloca nos comentários. Quem sabe ele aparece na parte 2 desse vídeo. Ah, e se você curtiu esse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque vem muito mais por aí. Aqui, a gente não fala só de carros famosos. Aqui, a gente dá voz até para os esquecidos da indústria. Afinal, todo carro tem uma história. E tem uns que só precisam de uma segunda chance para serem reconhecidos como realmente merecem.